que o pastor fala? Ele fala que esse livro deveria ser proibido porque ele estimula a maldade na criança e porque ele estimula o pacto de sangue. E não é isso que acontece. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Babilologia e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que eu mais adoro, que é literatura. E de como a gente vê ataques a determinados tipos de literatura no Brasil e como isso é preocupante. Não esquece de deixar seu like e não esquece de se inscrever no canal. Quando eu era pequeno, o meu pai me levou numa Bienal em São Paulo. Então estava tendo Bienal do Livro em São Paulo, eu era bem pequeno, eu devia ter uns 7, 8 anos, pelo menos na minha memória. Ele deve me corrigir e falar que eu estou completamente errado. E nessa Bienal eu tive o prazer, eu tive a oportunidade e tive o prazer de conhecer, de interagir com um dos maiores autores de livros infantis da história do país, certo? Meu pai me colocou na fila, eu não conhecia esse autor, meu pai já conhecia. Ele me colocou na fila e isso é uma das poucas lembranças que eu tenho da minha infância. Minha memória é bem ruim. Meu pai me colocou na fila, a gente ficou juntos esperando na fila. E a hora que eu cheguei, tinha um tiozinho sentado. Pra mim era um tiozinho. De pele bem morena. Ele parecia ter uma pele bem queimada de sol, assim, apesar de não o ser. Mas essa era a impressão que eu tinha. E o cabelo dele já estava ficando grisalho. Ele já tinha o cabelo um pouquinho branquinho. E meu pai comprou um dos livros e eu tive o prazer de conversar uns minutinhos com ele e dele assinar esse meu livro. O nome desse autor, que infelizmente faleceu recentemente, é Ziraldo. E eu não sei se vocês têm noção da importância do Ziraldo para a literatura brasileira. O Ziraldo é um autor que ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro pelo Menino Maluquinho, e que sempre foi um autor preocupado com causas sociais, sempre foi um autor de esquerda que sempre publicou os seus livros desse jeito. E o Ziraldo sempre, isso há muito tempo, a gente vai falar de um livro publicado em 86 hoje, ele sempre lutou, e uma das coisas muito frequentes na literatura do Ziraldo é a luta por combater as desigualdades e combater os preconceitos que a gente tem na sociedade. Então eu tive contato muito cedo, e daí depois o meu pai fez um esforço e ele comprou mais livros do Ziraldo, então eu devo ter lido todos os livros do Ziraldo quando era pequeno, e o Ziraldo foi muito importante na minha formação. É um cara incrível que foi uma perda, apesar dele ter... Eu sempre falo isso, né? A gente fica triste porque as pessoas morrem. Mas o Ziraldo teve uma vida plena. Ele teve uma vida plena como autor, ele teve uma vida plena na família dele, ele teve uma vida plena, inclusive, politicamente, com os seus posicionamentos políticos. E por que eu resolvi falar do Ziraldo hoje? Por que esse tema... ele veio à voga hoje? Porque aconteceu essa semana um caso, daqueles casos que a gente tem visto cada vez mais frequentemente no Brasil, de uma cidade mineira chamada Conselheiro Lafayette, em que um dos livros do Ziraldo foi retirado das escolas, tá? Então eu vou colocar aqui na tela de vocês a capa do livro, para a gente ver juntos. Então, qual que é o livro que foi retirado? O livro que foi retirado é O Menino Marrom. Então, olha que interessante. Esse livro ele foi publicado em 1986, se eu não me engano, pelo Ziraldo, e ele conta a história de um menino marrom. E ele conta principalmente... a amizade do menino marrom com o menino rosa. Então ele vai contar uma história sobre preconceito, ele vai contar uma história sobre racismo e ele vai contar uma história de como o racismo pode ser combatido, de como crianças principalmente não enxergam cor. Um dos vídeos que eu sou mais apaixonados da história da internet é um vídeo em que um menino loirinho pediu para a mãe dele para ele raspar a cabeça para ele ficar igual o melhor amigo dele que também tinha a cabeça raspada. E aí ele chega na escola todo feliz gritando que eles estão iguais.
Mas uma coisa que é importante desse vídeo, por isso que esse vídeo é tão bonito, é que o menino loirinho é amigo de um menino pretinho. E esse menino loirinho, a única coisa que ele percebia de diferente no amigo é que o amigo dele tinha a cabeça raspada e ele não. Então ele pede para os pais para raspar a cabeça para ficar igual o amigo. E a hora que eles chegam na escola, os dois ficam muito felizes porque eles ficam iguais. E o menino loirinho fala, olha, não dá nem para perceber a diferença que existe entre a gente. Porque ele não percebe a diferença. Do mesmo jeito que tem outro vídeo que a Lara lembrou, do menino que fala que quer ser marrom porque a pele é bonita. Ou do mesmo jeito que a Helena, quando era pequenininha, antes de ter os preconceitos que a sociedade colocava nela, ela falava que a pessoa mais linda que ela conhecia, porque era a pessoa mais linda que ela conhecia, era a Rose, que trabalhava com a minha mãe, porque a Rose tinha a cor de chocolate. Então, a hora que você pega, a hora que você publica um livro desse, a hora que o Ziraldo publica um livro desse, ele está em 86 tentando mostrar para as pessoas que o preconceito é algo construído, que o preconceito não existe nas crianças. Ele está combatendo um preconceito. E o que aconteceu? Qual que é o contexto em Lafayette? O contexto em Lafayette... E aí aqui eu vou ser bem duro, tá? Aqui eu vou ser bem direto. Porque a gente está vivendo um momento parecido no Congresso Nacional em relação a outro assunto. Um pastor pegou esse livro e ele publicou nas redes sociais dele um vídeo que depois foi transformado em áudio e espalhado no WhatsApp das pessoas. Então, esse áudio dele falando desse livro foi espalhado no WhatsApp das pessoas. E nesse vídeo, nesse áudio e nesse vídeo, esse pastor, eu não vou colocar a imagem dele aqui, inclusive porque esses caras processam, ele fala duas coisas. Ele fala que esse é um livro que estimula as pessoas a serem más. E ele fala que esse vídeo estimula as pessoas a fazerem pacto de sangue. Então, a gente precisa entender o contexto desse estimula as pessoas a serem más e estimula as pessoas a fazerem pacto de sangue, para a gente entender por que esse livro tem essas camadas e por que o Ziraldo era tão genial. A primeira coisa que as pessoas estimulam as crianças a serem más é que o menino marrom vai ajudar uma senhora a atravessar a rua. E a senhora maltrata ele. A senhora não quer a ajuda dele, a senhora maltrata ele. E aí o Ziraldo escreve no livro que o menino marrom voltava ao cruzamento para ver o que aconteceria com ela sem a ajuda dele, para ver se ela ia ser atropelada. E uma coisa que os pedagogos discutem é que crianças têm sentimentos. Crianças pensam as coisas. Crianças ficam magoadas. E que a ideia pedagógica desse momento do livro é você ajudar a criança a entender os próprios sentimentos. É discutir as camadas do livro. É você pegar e discutir que a criança realmente pensa que algo ruim deve acontecer com quem maltrata ela. É você criar camadas de pensamento. E é lógico que você tem que pensar para qual idade esse livro foi escrito. Então, esse livro era um livro indicado para o 4º ano. Então já não é uma criancinha de 2 anos, é uma criancinha mais velha. Então a primeira crítica é isso, o livro estimula a pessoa a ser má. E aí ele fica preso na primeira camada, na camada mais rasa. O pastor não tem a capacidade ou de propósito não quer entender as camadas do livro que tá sendo apresentado para as crianças. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Ou ele não entende, ou ele está sendo desonesto intelectualmente para criticar um livro. E aí é que a gente pode olhar para o livro e tentar entender por que ele não gosta desse livro, tá bom? Não estou falando nada de ninguém. Estou falando que a gente tem que entender as camadas do que tem nesse livro. A segunda coisa, ele fala do pacto de sangue. Então olha que parte interessante da história. Olha que fundamental a gente olhar para isso. A gente tem que olhar para isso lendo todas as camadas do livro. Então os meninos,
do livro, o menino marrom e o menino rosa, eles são tão amigos que eles descobrem um negócio que é chamado pacto de sangue. Certo? Então ele descobre, as crianças descobrem que existe um negócio chamado pacto de sangue. E um deles se propõe, se eu não me engano, o menino rosa, a pegar uma faca para eles fazerem um pacto de sangue. Mas depois eles decidem que isso não é uma boa ideia. E eles fazem um pacto com tinta azul. Eles fazem um pacto com tinta de caneta. Eles ficam com as mãos todas sujas de caneta. E eles escrevem um nome num papel selando o pacto dele. Então olha que interessante. Olha o quanto de discussão que você pode gerar numa sala de aula. Porque o seu filho não está numa bolha, ele tem informação de fora. E se você não conversar com o seu filho sobre tudo, se você não levar todos os assuntos para o seu filho, se você ou a escola não intermediarem esse tipo de assunto, ele acaba fazendo o pacto de sangue. Se a gente não discutir sexualidade, ele vai fazer sexo de maneira irresponsável. Se a gente não discutir o corpo das pessoas, acontece a mesma coisa. Então, olha as camadas que tem nisso. Então, o que o pastor fala? Ele fala que esse livro deveria ser proibido porque ele estimula a maldade na criança e porque ele estimula o pacto de sangue. E não é isso que acontece. O que ele está fazendo são duas coisas. Ele está subestimando a criança e ele principalmente está subestimando os professores ao trabalharem com esse livro. A hora que o livro é escolhido, ele tem várias razões para serem escolhidos. Ele é escolhido de uma maneira técnica. O menino marrom é usado no Brasil inteiro para discutir racismo há anos. O que mais me assusta não é a tacanhez, não é a posição do pastor, que inclusive é um candidato a vereador da cidade, que inclusive pertence a um determinado partido que todo mundo que está assistindo deve saber qual é. Que é um pastor que diz que defende a pátria, defende a família, defende não sei o que lá, que defende coisas que a gente já sabe para onde rumam. O que mais me assusta é que ele fez uma pressão social e a Secretaria da Educação retirou os livros da escola. Então eu vou repetir para vocês. A Secretaria da Educação de Lafayette retirou os livros da escola por uma pressão de um pastor e de sua comunidade. Qual que é o paralelo que a gente faz com o que está acontecendo no Congresso Nacional, de novo? O nosso Estado é laico. O livro não foi escolhido à revelia de quem escolhe o livro. A Secretaria da Educação escolheu tecnicamente esse livro. Esse pastor não tem nada a ver com a caralha do livro que é escolhido para estar na escola. A gente está misturando religião onde não tem que ser misturado. E além de tudo, ele é simplista na análise que ele faz. Ele é raso na análise que ele faz. Ele está analisando esse livro, muito provavelmente sem ter lido o livro. Ele não parou para pensar no livro. E de novo, isso é um grande absurdo. Isso acontecer é de um absurdo sem tamanho. A gente tem instituições em que você tem funcionários que estão ali escolhendo o livro. O livro é escolhido por uma razão. E aí o que eu acho muito engraçado, a gente leu para Helena, mas a gente revisita a obra. Sabe qual livro não é retirado? Os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí você vai reler os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, esses livros têm que ser repensados. Esses livros são racistas. Esses livros têm problemas. Mas atrás desses livros ninguém vai. Então olha só que maluquice.
Então vamos discutir livro? Como a gente sempre diz aqui, vamos discutir livro a sério. Então a Helena adorava Sítio do Pica-Pau Amarelo. E Sítio do Pica-Pau Amarelo é um livro claramente racista. Claramente racista. Certo? E aí existe uma discussão pedagógica do que você deve fazer com eles. Tem gente que fala que a gente tem que atualizar o sítio. Tem gente que fala que a gente tem que usar o livro para discutir as questões raciais, porque Monteiro Lobato era um racista. Então tem um monte de abordagens que você pode fazer. Mas que esses problemas não são... E eugenista, Lara, sem dúvida. Esses problemas não são encontrados no livro O Menino Marrom. E esse foi o livro atacado. Esse é o livro que está sendo retirado. E, de novo, quando a gente discute bancada evangélica, quando a gente discute o papel desses caras, quando a gente discute tudo isso, a gente está dizendo que a religião de certas pessoas está influenciando na vida de outras e isso não deveria acontecer. Certo? E aí aqui a gente fala muito de pastor, mas a gente pode falar da Igreja Católica também, se vocês quiserem. Que a Igreja Católica, na PL 1904, se posicionou a favor da PL. Então vamos falar de Igreja Católica. Não precisamos falar só dos pentecostais. Vamos falar dos católicos também. Então, a hora que a gente discute esse tipo de influência é nefasto. Ele é perigoso. Ele faz com que a nossa sociedade seja pior. Ele me afeta diretamente. E ele afeta diretamente todo mundo que está assistindo. Essa é uma luta que a gente vai ter que comprar. A gente vai ter que entender que não dá para ter um congresso, não dá para ter representantes e que esses caras não podem ter a influência que eles estão tendo. Uma cidade não pode tirar um livro porque um pastor fez um vídeo no Instagram. Ah, mas daí os pais reclamaram, os pais não pararam para ler os livros, os pais querem parecer que tem cuidado com o filho. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E se você quer apoiar o Blabla, não esquece que dá para você nos apoiar financeiramente de duas formas. Através do nosso Pix, blablalogiaoficial@gmail.com, ou através do nosso Catarse, catarse.me/blablajude com E no final, tá bom? Então você pode entrar lá no nosso Catarse e apoiar. A gente está com 153 apoiadores. A nossa meta é bater 160 apoiadores, então nos apoie lá. Tá bom? Beijão para todo mundo. Falou, valeu e tchau.